nossa equipe que está aqui. Está começando mais um Em Pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Marcelo Silva, ele que está no seu terceiro mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal de Campinas e neste ano vai presidir a Frente Parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30. Até o dia desta gravação, Marcelo Silva protocolou neste ano de 2025 16 requerimentos, 138 indicações, 5 projetos de lei ordinária e 2 moções. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de vir aqui no programa Em Pauta, né, de ter essa participação. Para a gente começar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do seu trabalho aqui no Legislativo até o momento. Bom, para mim é um prazer imenso participar do programa Em Pauta, um programa em que a gente pode trocar, né, com o cidadão aí um pouco do nosso mandato, um pouco do que a gente vem fazendo ao longo aí de 2025. Como você disse aí nos números, né, apesar de estarmos ainda no primeiro trimestre, é um ano de muito trabalho, né, eu falo que a gente não para de trabalhar, né, pode ser final de ano, janeiro, férias, a gente tem que estar sempre trabalhando, dando atenção devida à população, né. Com isso foram várias indicações, né, e essas indicações surgem através de inúmeros canais que a gente tem, né. Eu acho que um ponto forte do nosso mandato, justamente esse trato direto com o eleitor, né? O eleitor ele consegue tratar direto com o vereador. Muitas vezes eles perguntam, nossa, mas é você quem está respondendo? Eu falo, sim, sou eu, porque nós somos a ponte entre a população e o poder executivo. Nós fazemos, talvez, muitas coisas que ficam distante da população, né? Então esse é um dos papéis principais, né? É servir a população, servir da melhor forma possível. E eu acho que é isso que a gente vem fazendo ao longo, acho que dos três mandatos, tanto é assim, né, que o crescimento, né, vem vindo aí eleição após eleição, refletindo que nós estamos no caminho certo. Vereador, como que eu falei, né, neste biênio o senhor vai presidir a Frente Parlamentar em apoio à paz e sustentabilidade rumo à COP30. Qual que é a expectativa para os trabalhos dessa frente, desse grupo de trabalho? Bom, isso foi algo bastante interessante, né, que surgiu através de uns amigos, uma conversa lá no gabinete, e eu falei, poxa, por que nós não criamos uma frente parlamentar, né, para representar a cidade de Campinas lá na COP, algo que vai ter lá em Belém do Pará, né, um evento assim fundamental, mundial, né, que nós temos que repensar o que as atitudes, né, do ser humano, para que nós consigamos aí viver num mundo melhor, né. Nós estamos vendo as catástrofes climáticas, né, refletindo já na nossa cidade, né, ventanias, chuvas fora de época, né, um verão tremendo. Então, assim, são variações que estão afetando a vida em sociedade. Então, nada mais justo de que nós, como parlamentares, possamos atuar de uma forma mais contundente. E aí que veio essa ideia, né? Vamos fazer algumas reuniões, trazer algumas pautas para que elas sejam apresentadas lá na COP, para que nós possamos, aí sim, após a COP, trazer para Campinas algumas soluções mais imediatas, né, que nós possamos fazer já, né, porque o clima ele não pode mais esperar, né, a gente já está vendo algumas ações, aí foram ideias também que surgiu, mini florestas, né, a gente tem muitas áreas degradadas, então a gente tem que revitalizar essas áreas, trazer de novo, né, as mini florestas, né, que aumenta a qualidade do ar, que contribui aí para um clima um pouco mais ameno aqui na cidade de Campinas. Essa frente tem como objetivo promover políticas públicas voltadas, né, para a paz, né, e sustentabilidade, alinhadas com os objetivos globais também de educação, combate e defesa civil das questões das mudanças climáticas, né, vereador? Sem dúvida. São pontos fundamentais, né, que nós temos nessa frente parlamentar, que nós vamos dialogar com várias instituições que já tratam do tema da paz, da sustentabilidade e unir essa força, vamos dizer, desse terceiro setor, que eu falo, junto com a nossa responsabilidade e experiência de agentes políticos. E tentar trazer para o município, né, o que pode ser feito efetivamente, né, quais políticas públicas nós podemos implementar, né, porque eu falo que aí nós temos que colocar na cabeça das pessoas, né, políticas públicas
que visam aí a sustentabilidade, visam a paz e trabalhar isso mais do que nós, né? Desde a escola, né? Desde do primeiro contato que a criança ter, né? Já saber a separar o lixo, já entender qual é a responsabilidade dele no mundo atual. Vereador, agora falando das emendas impositivas que o senhor fez para o orçamento de Campinas para este ano de 2025, né? Uma das emendas que chama a atenção é R$300 mil para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para a construção de sede da companhia do 15º Batalhão da Polícia Militar no Parque Ecológico daqui da cidade. Não, isso foi muito bacana. Fui o único vereador que destinou uma quantia dessa para a segurança pública. Isso é um sonho antigo, né, da Polícia Militar. E aqui eu quero agradecer ao Coronel Cancian, o Capitão Pereira, pessoas às quais eu fiz essa interlocução, me colocaram a situação, né, uma base da Polícia Militar, um sonho antigo dessa companhia, e eu na hora falei, não, vamos destinar, vamos entender como eu, do município, posso contribuir para a segurança. Então, eu falo que foi o pontapé inicial para a construção dessa companhia que vai ser dentro do Parque Ecológico. É uma área muito importante e que vai levar segurança, né? Eu digo que o Parque Ecológico hoje é belíssimo, mas poucas pessoas frequentam lá, muito em razão da insegurança que tem. Então você trazendo uma companhia da Polícia Militar para dentro do Parque Ecológico, eu tenho certeza que o parque pode desenvolver muito mais e vai levar segurança, né, para uma região onde eu tenho bastante atuação, lá no Proença, Brandina, Iguatemi, Ípica, Gramado, enfim, espalhando para Souzas, Joaquim Egídio. É uma cobertura gigante dessa companhia e qual eu tive a honra, né, de vamos dizer, startar esse projeto da companhia. Esse valor ele foi justamente colocado para que fosse realizado o projeto executivo. Então eu falo que eu fui o pontapé inicial dessa base da Polícia Militar, que era um sonho muito antigo. Agora, na área da saúde, temos R$200 mil destinados para a maternidade de Campinas. A maternidade de Campinas eu falo que é o nosso... eu como campineiro, né, acho que todos os campineiros aqui nasceram lá na maternidade. A gente sabe que está passando por algumas dificuldades. Hoje a PUC ela adquiriu a maternidade. Então, sempre que eu tiver a possibilidade de destinar as emendas, com certeza uma quantia vai ser para a maternidade, que é o nosso patrimônio, né? O patrimônio aqui da nossa cidade, e nós temos que dar continuidade. Eles prestam um serviço fantástico, né? Tem a parte do SUS, a gente não pode se esquecer disso, né? Tem um andar inteiro que atende o Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, é obrigação do parlamentar, quando se trata de emendas, a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente vai destinar. Então eu procuro ter o máximo de cuidado, o máximo de cautela, para saber quais são as áreas mais sensíveis aqui do município e aonde realmente essa quantia pode fazer a diferença, né? Tanto assim, como foi na base da Polícia Militar, agora na maternidade. E ao longo do programa nós vamos escorrer de algumas outras emendas. Agora, ainda na saúde, para a Santa Casa de Misericórdia daqui de Campinas, foram mais de R$1 milhão destinados, vereador? Isso é fantástico, né? O trabalho que o Dr. Munírio faz na Santa Casa, mais uma vez, atendendo o SUS, atendendo aqueles que mais precisam. A gente sabe da dificuldade que é. A dificuldade que é o hospital hoje. A demanda que é no município de Campinas. E mais do que isso, a gente se esquece que nós também atendemos grande parte da região metropolitana, que muitas vezes nas cidades menores não tem o atendimento que tem aqui em Campinas. Então essas pessoas, elas vêm também de fora serem atendidas aqui no município. O município, obviamente, não vai se negar. Então, falando aqui mais uma vez, sendo repetitivo, é obrigação nossa ajudar a saúde e principalmente os hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde, aquela pessoa que não consegue ter o plano de saúde, não consegue ter, né, pagar um convênio que é muito caro e tem que ter o seu atendimento da melhor forma possível. Por isso, essa destinação aí na maternidade, na Santa Casa
e algumas outras aí. A gente tem também na Fundação João Penido Burnier 300 mil para aquisição de vitreofago, um equipamento utilizado nas cirurgias de retina. O pessoal de lá pediu isso também, vereador? Era uma demanda que eles estavam precisando? Isso é uma máquina, né? Quem conhece lá o Instituto, é um instituto que mais uma vez também atende o SUS. Eu conheço vários médicos, amigos, e vieram me solicitar aqui junto ao gabinete para aquisição da compra dessa... É um equipamento que vai acelerar as cirurgias e com isso vai conseguir dar vazão à fila que tem, né? Se eu não me engano é de catarata... De retina. De retina, desculpa. De retina, que a gente sabe que existe uma fila muito grande e o Instituto Penido Burnier, ele faz esse atendimento, né? Ele tem a sua área destinada ao SUS. Esse é um equipamento extremamente caro que vai acelerar essa cirurgia de retina. Agora para o Fundo Municipal da Assistência Social, né? Temos 150 mil para a Casa da Criança de Souza Joaquim Egídio, aquisição de veículo e também para aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Eu falo que isso faz parte do terceiro setor. São as ONGs que fazem muitas vezes a vez do município, né? Lá são mais de 150 crianças atendidas em período integral. Conheço os administradores, os diretores, sei do trabalho sério e comprometido com a população lá de Souza e Joaquim Egídio. Fui visitar, o que eu falo, né? Não adianta você simplesmente destinar por destinar. Você tem que conhecer o lugar, conhecer o trabalho, saber se é sério, né? E saber que eles realmente fazem diferença. Então, hoje, eu procuro privilegiar muito essas ONGs que eu falo que fazem parte do terceiro setor, né? Onde a criança ela tem a oportunidade de ficar em um período integral numa ONG, numa escola, numa instituição muito bem renomada. Outra que chama atenção também é no valor de 300 mil para a Casa Maria de Nazaré, para aquisição de materiais permanentes. Da mesma forma, a Casa Maria de Nazaré faz um trabalho assim, fantástico, né? São mais de 500 crianças atendidas. Eles sonham, né, essa aquisição de equipamentos em construir uma quadra poliesportiva, coberta. Então, essa destinação vai ajudar muito a esse projeto da Casa. Também fui conhecer, né, existem algumas unidades, uma unidade muito bacana lá na região do Campo Grande, e que, mais uma vez, né, porque eu trabalho muito na parte da educação com as crianças. Então, as ONGs que fazem esse trabalho, mais do que isso, que tem um período integral, aí é um integral para valer, né? É um integral das 8 da manhã às 6 da tarde, porque não adianta ser um integral que acaba às 2h30, 3 horas, porque o pai e a mãe, né, hoje não existe um trabalho que você possa sair, né? Você trabalha aí das 7 às 5, das 8 às 6 horas da tarde. Então, eu tenho muito cuidado na parte da educação, na parte de dar oportunidade para as nossas crianças desenvolverem e ter uma infância feliz, aliado à educação de qualidade. E a Casa da Criança ela faz isso com primazia. Uma outra também, são 2 emendas, né, de 60 mil reais cada, para a Associação Paralítica de Campinas, vereador. Eu falo que existem 3 bandeiras fortes, é aquilo que eu acredito: a educação, o esporte e a segurança. Educação e esportes, eles correm juntos, né? Você dando uma educação, contribuindo para um esporte para a criança, com certeza essa criança vai se desenvolver bem, vai ficar longe dos vícios, vai ficar longe do álcool, das drogas. E você dando, obviamente, segurança, né, para que aquela criança consiga viver em sociedade, com certeza nós estaremos construindo uma cidade, os jovens, né? Eu aposto muito nas crianças, nos jovens, que com certeza contribuirão para um futuro melhor aqui para a nossa cidade de Campinas. O senhor falou do esporte, né? A gente tem... da Associação Paralímpica. Isso, Associação Paralímpica. Eu também ajudo muito o esporte e conheço também o presidente, o diretor da Associação Paralímpica, sei das dificuldades que existem, da importância que é também as pessoas com deficiência em se readaptarem ao esporte. Fui conhecer o trabalho lá na PUC de natação, então eles me pediram, obviamente, esse auxílio
para conseguir atender mais pessoas, né, para conseguir comprar mais equipamentos. Então, por isso que eu destinei esse valor também à Associação Paralímpica. E a gente ainda continuando no esporte, a gente tem destinações para a Associação de Judô de Campinas e também para a Associação Campineira de Judô. O judô entrou, eu falei que daqui a pouco eu vou lutar judô. Lutar, não sei se é lutar ou fazer judô, porque acabou entrando no meu mandato aí sem querer, e eu acabei conhecendo o trabalho que essas duas, vamos chamar de associação, elas fazem. E eles estavam precisando, e aqui é muito bacana, de um tatame novo, de uma área nova para treinar, que hoje eles treinam lá no Taquaral, onde fica a Secretaria de Esportes. Fui lá conhecer e realmente estava uma situação muito degradada, né? Se você não ter a sua base, que é o tatame, para treinar, você não vai conseguir se desenvolver. Então fomos lá, reformamos e ficou um espetáculo. Antes da reforma do tatame, estavam com 70 crianças. Hoje estão com 170 e mais 70 na fila de espera. Para você ver que quando você dá a condição necessária para a associação, ou para qualquer que seja a pessoa, conseguir desenvolver, conseguir dar o seu melhor, com certeza. E já tem alguns lutadores que estão se destacando, né? Eles não fazem só a parte de luta aqui, eles disputam campeonatos. E algumas delas já estão se destacando. Tem a parte competitiva. Tem também a parte competitiva que é muito forte. E também do tatame, a gente conseguiu a aquisição dos kimonos para as competições. E é muito bacana, porque todo ano eu faço questão de destinar, porque eu sei do trabalho, sei do comprometimento, e mais do que isso, é de graça. Né? Os pais, muitos deles não acreditam. E mais uma vez, né, você acaba dando uma oportunidade para uma criança que muitas vezes está largada, ou fica num contraturno na casa, enfim, do avô, de um parente, enfim, acaba ficando na rua. Então, com isso, tem vários casos, vários relatos, poderia ficar aqui falando de alguns casos muito bacanas, que realmente tirou aquela criança que estava triste, deprimida, colocou para lutar o judô e hoje está se desenvolvendo de uma forma, assim, mas muito bacana. É bonito de ver. O que eu falo é isso, você tem que saber onde destinar, saber da responsabilidade que são essas emendas, né, que foram criadas aí recentemente. E eu acho que eu estou realmente conseguindo aí paulatinamente fazer a diferença, né, ajudar as pessoas certas, as associações certas. E mais do que isso, né, a gente vê, a gente consegue sentir a realização. Vereador, ainda continuando nas emendas, né, para a Secretaria Municipal de Transporte, a gente tem 250 mil para o projeto Posto em Deck. Isso é muito bacana, né? A gente também esquece, né, do transporte e da mobilidade urbana. Para quem conhece aqui Campinas, sabe, nós temos o balão do Bela Vista. Onde fica o balão do Bela Vista? Logo depois do Taquaral, você indo sentido norte-sul. É um lugar onde você passa de dia, de tarde, de noite, tem congestionamento. Então, nós somos atrás, algumas pessoas reclamando, né, como o município poderia ajustar aquela área, fazer uma mobilidade maior, né, onde você tem um fluxo maior. E aí nós levamos essa demanda lá para a INDEC. A INDEC nos apresentou um projeto macro, né, porque às vezes a gente não pensa a cidade daqui 30, 40 anos. Né, a gente vai fazendo e aí surgem os gargalos e a gente vai ajustando. Então foi justamente isso. Né, uma quantia importante que eu tenho certeza que vai fazer diferença para milhares e milhares de pessoas que passam por aquela região. Tá para iniciar as obras aí já nesse mês de abril. Esperamos que em maio aí já tenhamos uma mobilidade melhor, que acaba sendo uma entrada também de Campinas. Vereador, agora falando de projetos, requerimentos, moções que o senhor protocolou nesse ano. A gente tem duas moções. A primeira é que apela à Câmara dos Deputados para que acelere a tramitação, bem como aprove o projeto de lei número 1955 de 2022, que dispõe sobre o piso salarial dos vigilantes. Eu tenho dialogado bastante com essa categoria, que eu falo que é uma categoria que faz um trabalho fantástico, de segurança, de guarda, né, de proteção, e que muitas vezes fica esquecida.
A gente sabe que tem a Polícia Militar, tem a Guarda Municipal e esquecemos dos vigilantes. Então é uma classe que eu abracei, é uma classe que se incorporou ao nosso gabinete através de um vigilante, é o Fábio, é um amigo muito querido. E aí nós estamos dialogando como a gente pode ajudar. E, obviamente, são as moções, né? As moções nós protocolamos aqui na Câmara Municipal e ela segue aí, por exemplo, nesse caso, lá para o Congresso Nacional, pressionando para que esse projeto passe logo, acelere logo. Porque uma coisa é você propor um projeto, né, que deixar claro para o município. Outra coisa é você ter aquele projeto aprovado. E muitas vezes você tem que brigar. Então, essa foi uma forma que nós fizemos de brigar, de lutar para que esse projeto passe logo lá na Câmara, lá em Brasília, na Câmara Federal, para que faça aí diferença no salário dos vigilantes. A outra moção, que também em relação aos vigilantes, o senhor apoia a Câmara dos Deputados no projeto de lei sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários de regime geral de previdência social nos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde, no caso agora que você quer reconhecer a atividade do vigilante, né, vereador? Nada mais justo, né? A gente não quer equiparar, mas a gente quer trazer essa... vamos dizer, parte que ela é bastante perigosa, né? Vamos dizer, é um serviço perigoso. Está sujeito a tudo, né? O vigilante noturno, aquele que fica na sua rua, aquele que está no seu prédio, ou muitas vezes está no seu condomínio, ele vive uma situação de perigo iminente, né? Então a ideia é trazer para essa categoria também a aposentadoria especial, que é justíssimo. Vereador, agora a gente falando, né, de projeto de lei. O senhor tem o número 118 deste ano, que dispõe sobre a criação do canal Educação Sem Doutrinação no âmbito do município aqui de Campinas, né, destinado à recepção de denúncias sobre práticas de doutrinação política, ideologia ou partidária no ambiente escolar aqui do município. E isso é uma bandeira que eu venho lutando, acho que desde o meu primeiro mandato, né? A gente tentou passar aqui o Escola Sem Partido, infelizmente não conseguimos. Então a gente vai criando alternativas para que não haja a doutrinação, essa doutrinação pesada que a esquerda faz nas nossas crianças. Então nós criamos aí, e vamos lutar para que esse projeto passe logo, um canal de comunicação aberta, tá? Dos pais, professores, alunos, colaboradores das escolas, para que façam a denúncia de forma anônima, né? Porque não dá mais para nós permitirmos, né, que professores, né, militantes ou professores, né, eles têm que ter imparcialidade, né, na sala de aula, eles têm que ser imparcial. Eles não podem ser militantes no lugar de professores. Então isso, infelizmente, acontece. Eu recebo várias denúncias diariamente e aqui é minha obrigação impedir que isso aconteça. Um outro projeto, também deste ano, número 95, que dispõe sobre a criação do programa de desburocratização e incentivo aos pequenos empreendedores aqui da cidade de Campinas. A gente sabe que os empreendedores e os microempreendedores sofrem demais. E a gente sabe também que Campinas ela é conhecida pelos seus serviços, né? Inúmeros serviços. E quem leva, né, esses serviços adiante são esses pequenos empreendedores que estão lá no seu dia a dia, batalhando. Eles não podem ter burocracia na hora justamente de pedir um alvará. E a ideia justamente é isso, né? O microempreendedor que não tem uma atividade de risco e ele quer logo montar e já ter a possibilidade de funcionar, a gente vai dar essa possibilidade para ele, sem burocracia nenhuma, para que o alvará seja expedido na hora, de acordo com algumas atividades. E você sempre estar preocupado com essa pessoa, que ele não pode perder o seu tempo ir na prefeitura, ele tem que perder o seu... Perder não, ele tem que colocar o seu tempo, né, na sua empresa. Tem que ganhar, né, tempo. Tem que ganhar tempo. Então, se ele vai na prefeitura, fica lá, vai e volta, obviamente ele está perdendo tempo e está perdendo dinheiro lá no seu negócio. Então, mais uma ação voltada para você, microempreendedor, que quer a desburocratização, quer tocar o seu comércio, né, de forma tranquila, rápida, aqui em Campinas. Vereador, agora um requerimento deste ano 548, que o senhor requer informações sobre o encaminhamento de pessoas com amputação de membros à Casa da Criança Paralítica. Vou te contar, isso é fantástico. Isso foi uma destinação minha
de 300 mil reais na casa da criança paralítica. Esses 300 mil reais foram parte da construção de um laboratório. E hoje a própria casa da criança paralítica, ela faz as suas próprias órteses e próteses. Cara, isso é fantástico, fui lá conhecer, convido a todos a estarem lá. E quando eu fui, porque eu sempre faço visitas frequentes lá para entender o que a gente pode ajudar mais, e vi que lá estava ocioso. E aí o pessoal falou, pô, tá ocioso porque existe uma burocracia lá no poder público, em que a pessoa que teve a sua amputação de algum membro, ele tem que marcar uma consulta no centro de saúde, demora sei lá quantos meses, ser atendido por um clínico geral que não é especialista. Esse especialista vai pegar, vai encaminhar nesse centro especial de Souza, para aí sim ser encaminhado lá para a casa da criança, para que possa, né, ser feito o seu membro inferior ou superior, enfim. Então assim, não faz sentido. Você tem que pular essa etapa do centro de saúde. Se já existe um centro especializado que faça isso lá em Souza, por que eu vou perder meses ou até anos, né, esperando um atendimento num posto de saúde, de um clínico geral para encaminhar para lá? Então a gente já está brigando para que pule essa etapa, para que essa pessoa vá direto lá em Souza, para que de Souza seja encaminhado na casa da criança. Então é um lugar fantástico, né, pode ser feito, está ocioso, então assim, precisa, né, de pessoas lá. A gente sabe que tem muitas amputações, tem muita gente esperando, né, a realização, né, de um membro que pode fazer diferença na vida da pessoa, de voltar a andar, de voltar a mexer um braço. Agora falando de alguns projetos do ano passado, de 2024, a gente tem um aqui que dispõe sobre a implantação de postes com pintura com cores em contraste para a orientação de deficientes visuais. Isso surgiu de um amigo de um munícipe que tem essa deficiência visual e fala que já bateu várias vezes em postes. E ele pegou essa ideia lá da cidade de Gramado. Em Gramado você tem vários postes coloridos. Eu já fui para lá e pensei que fosse enfeite, né, da cidade, para deixar a cidade mais bonita. Mas essa pessoa me explicou, falou que não. Isso ajuda demais o deficiente visual a não bater. O que eu falo, né? A maioria das ideias dos nossos projetos, elas vêm justamente do canal direto que eu tenho com o cidadão. Por quê? Porque às vezes a dor dele não é a minha dor, né? Ele vivencia uma situação que muitas vezes não é a minha. E é nossa obrigação transformar essa dor da pessoa num projeto que vai fazer diferença, algo simples, né, que vai fazer diferença dos deficientes visuais. Eu falo que quando a gente faz política com amor, com paixão, a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas. A gente tem um projeto aqui também, o número 144, que institui a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra a pessoa idosa e da outras providências. Mais uma vez, né, a gente sabe que vem aumentando demais aí o número de golpes, principalmente nos idosos. E esse foi um caso aí que doeu o coração de uma senhora que não tinha condições e acabou caindo num golpe. Então a gente, como agente público, agente político, a ideia é formar uma cartilha, né, colocar algumas instruções e divulgar via canal oficial da prefeitura, por WhatsApp, por Instagram. Olha, senhor, se alguém te ligar numa situação dessa, né, não faça o Pix, veja se realmente a pessoa que eles estão, às vezes, falando que está precisando de dinheiro é a sua filha ou não é, se está em poder da pessoa A ou pessoa B, né? Faça as coisas com calma, desliga o telefone, liga para alguém da sua confiança, não caia em golpes que muitas vezes afetam demais a vida financeira dos idosos. Pedro, você falou da educação, né, que é uma das bandeiras, né, do seu mandato. A gente tem um projeto aqui que é o cartão material escolar, destinado para aquisição de material escolar através de um cartão magnético para os estudantes da rede municipal. Isso a gente vem batalhando bastante para implementar. O que é legal, a cidade de São Paulo ela já tem isso. É você, em vez do município pegar, toma o seu material escolar, você dá a possibilidade do pai, da mãe, da criança irem até algumas papelarias. Então a gente está trabalhando duas frentes, ajudando a fomentar o comércio e colocando a criança para escolher o seu material escolar, né, para escolher o seu lápis, o seu caderno, a sua régua.
Então essa, mais uma vez, a ideia que surgiu também de algumas pessoas, e o que é um projeto que dá certo, né? Tem na cidade de São Paulo, e você estimula a criança, estimula o pai, a mãe, a irem comprar com a criança o seu kit. E não simplesmente, hoje a prefeitura pega o kit e entrega para a criança. É muito mais gostoso. Eu fazia isso na minha época, né? Ia lá com a minha mãe, com meu pai, escolher meu lápis, minha borracha. Então, a gente estimula, mais uma vez, as papelarias, o comércio aqui da nossa cidade, fomenta o comércio e traz essa interação da criança com a família. Vereador, a gente tem agora 2 projetos, né, que é do mesmo tema, ligado. Um, que é o 109 de 2024, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito transmissor do vírus da dengue, no âmbito do município de Campinas, e também um outro projeto, que é o 36, que dispõe sobre a distribuição gratuita de repelente com comprovação e eficácia contra o mosquito, a Aedes aegypti, a servidores municipais que atuam em área de risco. A gente sabe que Campinas viveu nos últimos 2 anos uma epidemia muito grande de dengue, né? Esse projeto já está implementado, né? Hoje a prefeitura e nós já estamos fazendo, já tem orientação, já tem cartilha, e o que é legal esse do repelente é que realmente pessoas que trabalham, né, em uma área de risco estavam indo sem o seu protetor. Então o que adianta a pessoa estar lá, né, trabalhando, fazendo o seu trabalho, sem ter a sua proteção? Então não fazia sentido. A gente casou as duas coisas, mais uma vez, ajudando o cidadão e o servidor que está fazendo aquele trabalho de ir na casa, de ir em área de risco, de tirar a água do lugar, enfim. Está ali na linha de frente, né? Está na linha, a linha de frente dele. Ele precisa ter o seu equipamento, né, o EPI, o seu equipamento de proteção. Vereador, chegamos ao fim aqui ao programa Em Pauta, né? Muito obrigado pela disponibilidade do senhor de vir aqui, né, de poder falar sobre o seu trabalho aqui no Legislativo Campineiro. Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pelo programa, uma oportunidade única que a gente tem de conversar aí com a população de Campinas, de expor um pouquinho só, né, do nosso trabalho, que a gente faz com muito amor, muito carinho para vocês. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, viu? E eu também agradeço você que está em casa, pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo Em Pauta. Um abraço.